A série Wandinha terminou de um jeito inesperado, por isso muita gente ficou confusa, né? Por que a Lauren fez aquilo tudo? O que aconteceu com o Tyler? A escola fechou? Quem é o novo stalker da Wandinha? Vem comigo que eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo, vamos lá. Eu não canso de alertar aqui, hein? O mercado ainda tá precisando muito de programadores. Os salários são bons de verdade, tem vaga sobrando. Aí eu te pergunto, a sua área profissional tá bombando assim também? Então bora pro ramo que tá pagando bem pra caramba e subir de nível, né? Dá pra você começar a sua jornada a partir de hoje com o Full Stack da Dunk Coach. Pensa numa formação casca grossa pra chegar de voador no mercado. São mais de 2.500 aulas, 2.000 projetos práticos, material de estudo, tudo pra você mandar brasa na sua formação. E é tudo online, ao vivo, sem precisar sair de casa. Pô, maneiro demais, galera. Você vai aprender a criar qualquer tipo de site, app, sistemas, lidar com linguagens como, por exemplo, Java, Python, PHP. Você vai poder trabalhar com WordPress e aprender várias skills diferenciadas, hacker ético, inglês para programadores, produtividade, design para web, design para aplicativos, marketing digital para programadores. Tem coisa pra caramba. E se liga, o Full Stack da Dunk Code é um único treinamento no Brasil que ensina desenvolvimento blockchain. Você vai aprender a criar a sua própria criptomoeda. Isso tudo que eu falei são só alguns cursos dentro do Full Stack. Fora um monte de bônus sem custos adicionais pra você. Ah, e o acesso é vitalício. Imagina a quantidade de certificados oficiais que você vai ter. E tudo isso pelo preço de um sanduba por mês. Fala sério, hein? Vem aqui embaixo no link da descrição para ver todas as possibilidades de mudar de vida de verdade com o Full Stack e multiplicar a tua renda várias vezes. Corre lá e aproveita que o mercado tá de portas abertas te esperando. Enéas Peter aqui. A série Wandinha mandou benzaço com as reviravoltas do final, mas foi muita informação junta num ritmo alucinante, né? Vários suspeitos iam caindo, até que finalmente a gente descobriu junto com a Wandinha quem estava por trás dos assassinatos lá nas redondezas de Jericó. Foram várias lutas simultâneas, teve morte, ressurreições, teve prisões. Você conseguiu acompanhar todas as informações? Vamos conferir agora então junto comigo. Só não esquece, capricha nessa inscrição, preciso pra caramba de você nesse canal daqui, com o sininho ativado, sempre mandando informação pra você. O sininho é importante pra caramba em canal informativo, vou falar pra vocês, principalmente o canal informativo de cultura pop. Eu não tô aqui falando de outros assuntos que não sejam o core da cultura pop, por isso que é importante você estar sempre sendo avisado do que tá acontecendo, pra quando chegar no cinema já tá entendendo o que vai acontecer antes, né? Obrigado de coração pela tua inscrição e pelo sininho, vamos lá. A Wandinha teve dois grandes enganos nas investigações dela. Primeiro que ela tava achando que o monstro era o Xavier, quando na verdade era o Tyler. Segundo, quando ela achou que a terapeuta dela, a doutora Kimball, era a irmã perdida do Garrett Gates. Na verdade, era a professora Thornhill. Bom, desde o princípio a Wandinha tinha um crush no Tyler. E ele sempre aparentou ser um bom moço, enquanto o Xavier fazia desenhos perturbadores lá do monstro, né? Tava sempre fazendo aqueles desenhos malucos lá dentro daquele cafofo que ele tinha. As pistas foram fazendo um caminho enganoso pra todo mundo, até se revelarem de verdade. E as reviravoltas começaram quando esse lance entre a Wandinha e o Tyler foi interrompido pela visão que ela teve, e dessa forma ela descobriu que o Tyler era o provável assassino do pedaço. E do jeito que a Wandinha é, ela não ia deixar esse assunto quieto até resolver tudo. Então o que ela fez? Ela juntou uma galera da escola lá pra tentar pegar o Tyler. De início o plano deu errado e a Wandinha foi expulsa da escola nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Lembrando que ela já estava avisada de que não podia mais se meter em investigações e causar problemas. E foi exatamente isso que ela fez. Mas por mais que o Tyler fosse um monstro, tinha mais camadas nesse mistério. O Tyler não tinha motivos óbvios para fazer tudo aquilo. O monstro, na verdade, era um peão no jogo. E tinha uma outra mente perversa por trás disso tudo. Vai lembrar que o monstro é um Hyde, né? Dr. Hyde, Mr. Jekyll, né? Que é uma criatura que pode se transformar de humano em monstro. E isso faz muito sentido com o contexto do local, já que a escola nunca mais acolhia jovens desse tipo, né? Sereias, lobisomens, vários tipos de seres fantásticos. E os Hydes, né? Os Hydes são um desses, só que bem mais raros. O curioso é que o Tyler, que é esse Hyde, ele não estudava na escola nunca mais. Ele via aparentemente como um carinha normal da cidade. Por isso que teve a surpresa pra todo mundo, né? Ficou explicado que o Tyler era um Hyde porque herdou essa genética da mãe dele, que também era uma Hyde, mas que na época da história ela já era falecida. Outra surpresa grande foi a personagem da Christina Ricci, a professora Thornhill. Ela parecia uma personagem que tava lá, tipo, fazer fanservice, né? Porque ela foi a atriz justamente que interpretou a Wandinha no passado. Ela era a atriz da Wandinha no passado. Ninguém imaginaria que ela teria tanta importância na trama. Tipo, vamos chamar ela só pra ela, né, fazer uma ponta aqui e tal. Bom, no arco final, a Wandinha descobriu que a professora usava um nome falso e que, na verdade, ela era Laurel Gates.
descendente do colonizador Joseph Crackstone. A Laurel Gates usava dos conhecimentos dela de botânica para produzir uns extratos para fazer o que ela quisesse, e com isso ela controlava o Tyler. Mas, verdade seja dita, ela também se aproveitou da fraqueza psicológica do Tyler, que sofria com os traumas familiares dele depois de perder a mãe. Foi uma dupla jogada da Laurel para manipular o Tyler, você percebeu isso? E por que a Laurel fez tudo isso? Ela planejou sua jogada durante anos e era uma vingança contra a escola Nunca Mais também, contra os Addams. Isso porque, há mais de 20 anos antes, o irmão da Laurel, o Garrett, foi assassinado pela Mortícia lá na escola. A confusão começou quando o Garrett, na juventude, ia cometer um atentado para envenenar os alunos de Nunca Mais, na época que a Mortícia e o Gomes Addams eram jovens mancebos e alunos da escola. Deu tudo errado e a Mortícia acabou matando o Garrett, e daí a vingança da Laurel começou a partir dali. Ela se aproveitou, porque todo mundo achou que ela tinha morrido quando ela era criança, e escondeu a própria identidade fingindo ser outra pessoa. Aí, com o passar dos anos, ela retornou para a cidade como professora da escola Nunca Mais. Mas a guerra entre as famílias Addams e Gates é mais antiga ainda, ok? Os ancestrais das duas famílias já tinham se enfrentado no passado, o Crackstone e o Goody Addams, na época da colonização. Séculos atrás, o Joseph Crackstone foi um fanático religioso que perseguiu várias pessoas do povoado, inclusive antepassados dos Addams. No fim do embate, o Crackstone foi amaldiçoado pela Goody Addams. O plano maligno da Laurel era justamente trazer o Crackstone de volta ao mundo dos vivos, e para isso ela precisava de sangue Addams. E a bola da vez era a Wandinha. Na cena das revelações lá na sala de aula da professora Thornhill, a diretora Wim surpreendeu todo mundo se fazendo passar pelo Tyler. E isso fez a Laurel confessar tudo. O plano deu certo em parte, Porque quando a diretora Wim se revelou, a Laurel matou ela com uma seringa de veneno de Belladonna. Nesse ataque, a Wandinha também foi golpeada e foi levada para o ritual que iria usar o sangue dela para ressuscitar o Joseph Crackstone. Parecia o fim para Wandinha. Mas a Goody Addams apareceu e curou ela. Daí a luta, foi generalizada. A Anne derrotou o Tyler. Eugene conseguiu atacar a Laurel com as abelhas e a Wandinha conseguiu golpear o Crackstone no coração, mandando ele de volta para o mundo dos mortos. Mas algumas coisas ficaram em aberto aí. Para começar, não dá para ter certeza se a Laurel morreu. Não dá. Com o Tyler as coisas também não ficaram muito esclarecidas, Depois que a Anne derrotou ele foi encontrado pelo pai dele, o xerife, E no fim, o Tyler foi levado pelas autoridades. Agora pensa, se a Laurel não morreu com as abelhas e o Tyler for solto, a dupla pode muito bem voltar ativa numa próxima temporada. O fio ficou solto pros dois. Mas não é só isso que foi aberto nessa história. A Wandinha e o Xavier se reconciliaram. O semestre foi encerrado na escola e os alunos foram dispensados para voltar para casa. Claro, não tem mais diretora e muita gente saiu traumatizada dos últimos acontecimentos. Então essas férias antecipadas devem marcar um intervalo entre a primeira temporada e a segunda, se ela vier. Mas nessa reaproximação do Xavier e da Wandinha, ele deu um celular de presente para ela, para eles se comunicarem durante as férias. E não demorou nada, Logo que ela saiu da escola, ela já recebeu uma mensagem no celular. Eram fotos dela com o Tyler e o Xavier e um gif dela morrendo. Ou seja, ela tem um novo stalker para lidar daqui para frente. E não é nada amigável. O primeiro suspeito mais óbvio é o Xavier, Afinal de contas, ele que comprou o celular e deu para ela. Motivo ele talvez teria, porque foi por um engano da Wandinha que ele foi preso. Então ele pode querer se vingar, mas considerando o rumo que a primeira temporada tomou, então nada é o que parece. E por causa desse detalhe, a suspeita de que o stalker seja o Xavier não é uma opção tão boa assim, concorda? Que tá muito óbvio. Uma outra possibilidade é que a Laurel Gates tenha sobrevivido e já começou o plano de vingança 2.0. Tem um upgrade aí. Nada como uma ameaça direta pra dizer que o assunto delas não acabou. E aí, você acha que é ela ou tem outra teoria? Não esquece que eu deixei o link do pacote Full Stack da Dunk Code aqui na descrição. Aproveita que com o precinho tá lá, você pode, hein? Mas se mesmo assim você ainda tiver apertado, a Dunk Code fortalece com o canal no YouTube. Ele tá lotado de tutoriais de graça pra você aprender a programar. O link tá aqui na descrição também. Vai lá. E não sai sem tocar aqui agora, manter sua inscrição. Tamo junto pra caramba. Eu sinto às vezes quando você realmente tá se inscrevendo. Eu senti, teve vários que se inscreveram nesse momento. Obrigado de coração. Você faz parte desse canal, dessa fandom que tá crescendo sem parar. Sempre, nunca parou, Obrigado por isso. Se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Vamos falar mais de Wandinha, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!